Podcast de negócios. Aline Ruge. É isso aí, gente. Rodamos a vinheta aqui, o nosso primeiro podcast. No podcast, estamos definindo ainda se vai ser AlineCast, Podline, enfim. Vamos definir ainda o nome do podcast. AlineCast, eu gostei, Gostou, eu né? voto nessa. Legal. Mas, gente, o importante é a gente começar. Isso aqui é um grande projeto que eu tinha já fazia um tempo, né? De transformar esse estúdio que nós criamos aqui da nossa rádio, né? Que é propaganda aqui atrás. Mas, enfim. E daí transformar toda essa tecnologia que nós temos também, fazer um podcast, tá levando mais conhecimento aí para as pessoas. E como eu sou apaixonada pelo empreendedorismo e pela força das mulheres e o quanto que elas têm mudado o mundo, né? Eu falei, eu tenho que trazer uma mulher muito top aqui para inaugurar comigo. Sabe, uma pessoa assim incrível e que se der tudo errado, ela é muito minha amiga, ela me perdoa. Enfim, Sim, então... tá tudo certo. Digo mesmo pra ela, então tá tudo bem. Isso aí. E hoje vai ser um bate-papo, gente. Então, eu vou pedir para minha amiga se apresentar. Ela é foi minha grande treinadora aqui de negócios e também da minha equipe. Mas vou falar para ela contar um pouquinho sobre ela, para vocês entenderem o quanto essa mulher é top. Hello, pessoal! Então, eu sou a Ana Flávia Michelante. Eu sou treinadora e vendedora da Dale Carnegie. Já eu conto um pouquinho mais o que é Dale Carnegie, mas quero falar que é uma grande responsabilidade ser a primeira convidada. Sim. E já que é o primeiro podcast, a Aline vai se apresentar já também, né? Pronto, nos apresentamos. E pronto, a gente se apresenta aqui. Então, eu sou a Ana Flávia. A Dale Carnegie, o que é? É uma empresa de desenvolvimento das pessoas. É uma empresa, mais fácil de falar, de treinamentos. Então, a gente... É uma empresa que é mundial, já está no mercado há mais de 109 anos. Começou como um treinamento de oratória, foi visto que só a oratória não é sustentada por muito tempo e que só a oratória não forma grandes líderes. E aí que a gente começou a treinar de uma maneira diferente, pensando mesmo nos pilares de cada pessoa, autoconfiança, autoestima, autocontrole, e aí veio junto a comunicação, a liderança, relacionamento com pessoas, a visão, que é aquilo que aparece quando a gente tem esses 3 pilares bem desenvolvidos. Então, como que a gente funciona? A empresa é dos Estados Unidos, mas cada cidade tem seu responsável, e na cidade de Umuarama eu sou a responsável. Então é isso aí, gente. Acredito Umuarama, que temos representado por mim. Dale Carnegie, maravilhosa. Acredito que na conversa vão entender melhor o que eu faço, Sim. Quais são as bases, como que a gente trabalha, mas isso aí vai com o tempo. Não, com certeza. Então, é isso. E agora é a sua vez de se apresentar. Minha vez. Tá bom, gente. Então, eu sou a Aline Ruge, sou empreendedora, mãe, empresária. Nós temos 2 emissoras de rádio aqui onde que eu tô aqui? Temos 2 emissoras de rádio aqui em Umuarama e temos mais 2 que fazem parte do grupo aqui no Paraná também, da família. E eu morei 20 anos nos Estados Unidos e estou no Brasil agora a fazer 5 anos, passa muito rápido, agora em outubro a gente completa 5 anos. E eu me apaixonei, assim, por esse mundo empreendedor, né? Eu, na verdade, me formei em arquitetura, me casei, tive meus filhos, a minha vida era para ser mãe, ficar em casa, cuidar das crianças, mas, sabe, assim, lá no fundo, eu sabia que eu tinha um propósito maior, sabe? E tudo que eu fazia na minha vida, assim, eu sempre dava, tipo, 100%, né? Como mãe, eu me entregava muito. Só que o que acontece? Eu tô aqui com essa cadeira, gente, eu vou ficar brincando a noite inteira. Só que o que eu percebo, né? Quando a gente trabalha nesses modos, assim, né? Mãe, ou eu também trabalhava na minha igreja, tudo, a gente se entrega muito e não tem um reconhecimento pelo sacrifício que a gente faz, né? Então, o trabalho hoje, né, trabalhando com uma empresa, a gente crescendo muito, trabalhando com mulheres, tudo assim, a gente tem, de uma certa forma, esse reconhecimento, sabe? Então, é gostoso, sabe, essa troca. Então, sou mãe de 3 filhos maravilhosos, vamos falar um pouquinho sobre isso também, que eu sou apaixonada. Mas, então é isso, acho que falei tudo, né? Sou dançarina também, gente, nas horas vagas, a gente, né, que é o dia todo. Brincadeira. A gente acorda dançando. Empresário não trabalha. Né? Empresário não trabalha, não é verdade. Faz seu próprio horário, não faz nada. Verdade, gente. É vida boa, sabe? Ele só manda o povo fazer o que tem que fazer, não né? paga imposto. Não paga. Tô falando isso porque, né, ontem foi o dia... Sério? De fechar os impostos, né? Então, eu tô com isso bem recente na minha cabeça. Exato, gente. A paulada veio. Né? Então, assim, é isso que a gente falou, talvez é um conceito, né? Até a palavra empresário no Brasil tem um conceito muito negativo, né? E uma coisa, assim, que a gente tem aprendido, que vocês trabalham muito com isso, é da questão como que mudou a maneira de empreender, a maneira de ter uma empresa, né? Aquele modelo de negócio, eu acho assim, o empresário,
talvez nos filmes mostravam que ele não fazia nada, mas não existe isso. É a pessoa que sempre tem que estar ligada, 100% trabalhando tudo. Mas, realmente, talvez no passado era uma coisa assim muito, né? Cala a boca, faz o que eu tô mandando e pronto. E as pessoas cresciam dessa forma, porque tinha que ser assim, não tinha, talvez, conhecimento. E talvez era necessário para ter essa evolução, né, que aconteceu aí, né, do capitalismo. E hoje em dia as coisas estão mudando muito. Primeiro, nós temos acesso a muita informação, né? Os jovens já querem outras coisas, eles não querem participar de uma empresa que ele só é mandado o que ele tem que fazer. Ele quer fazer parte, ele quer dar ideias, ele quer, né, ver como que aquilo impacta a comunidade, o espaço que ele vive. E se a gente não se adaptar como empresário, né, realmente a gente vai perder nesse espaço. Aí é quando as pessoas falam, mas hoje em dia ninguém mais quer trabalhar. Tá, talvez não queiram trabalhar com você, já pensou sobre isso? E aí... Fica a reflexão. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Ninguém é engajado, talvez. Ele não tá vendo por que ser engajado dentro da sua empresa. Exato. Então, tem todas essas questões. Isso que você falou de a visão que temos de empresário, vou falar um negócio aqui também que não está acontecendo mais, mas eu tinha um podcast, que era o Business School. A gente colocou esse nome justamente do school de escola, mas school de também é legal, né? Porque o que a gente percebe? Isso era eu e o Leonardo, que era da Dale Carnegie, Leonardo de Abreu, maravilhoso. E uma vez a gente estava conversando e a gente falou, cara, como que as pessoas têm uma visão quadrada do que é ser empresário? Como as pessoas veem empresários de uma maneira assim, como se quase não é gente, sabe? E isso é um negócio que a gente falava, porque... trazendo um pouquinho da minha história, quando eu entrei na Dale Carnegie, eu olhava assim, eu falava, caramba, eu era recém-formado, eu tava vivendo o luto de pós-faculdade, porque a faculdade foi muito top. Então, quando eu acabei, meu Deus, foi muito triste. Ela ficou triste de terminar a faculdade, Nossa, eu gente. odiei ter terminado a faculdade. Eu queria muito que meu curso... Eu nunca passei por isso na minha vida, eu celebrei tanto, nunca mais. Eu queria que meu curso fosse mais difícil pra eu ter reprovado uns anos e ter ficado mais tempo, juro. Que faculdade era muito você fez, filha? Que eu não vou mandar meus filhos pra lá. E não era fácil, psicologia não era tão fácil assim, não. Mas eu me dei bem. E aí, quando eu saí, eu tava vivendo o luto e tal, e entrei na Dale Carnegie, que é uma empresa séria, uma empresa que tem muito nome, uma empresa onde, assim, tipo, é a Ana Michelante da Dale Carnegie, ou seja, já vem num que padrão, tem uma reputação assim, pra zelar. A gente tem que usar social, a gente vai conversar com pessoas que eu não estava acostumada a conversar. Só que uma coisa que impactou muito nesse começo é que eu olhava as pessoas e eu pensava que elas eram, tipo assim, 400 mil vezes maiores do que eu. Então, quem eu sou pra falar? Eu me colocava muito inferior. Dos empresários que você ia conversar. E na minha cabeça, o empresário que eu ia conversar era aquela pessoa que veste terno o dia inteiro, a pessoa que fica mandando na empresa, a pessoa que sempre vai ser difícil a negociação, que vai estar sempre interessado em o que ele vai ganhar com isso. Tipo, entendeu? Quero menor preço, menor qualidade, quero tudo pra mim, né? Sim, porque assim, a minha família não é uma família de empresários. Minha mãe é concursada, meu pai é concursado. Os meus tios, mesmo os que se deram melhores na vida, são advogados. Então, eu não tenho ninguém da família que tem empresa, entendeu? Então, eu nunca soube que era empresário de perto. E eu vi os pais das minhas amigas empresários. Mas sabe quando você é adolescente, qualquer pessoa é maior que você? Então, é óbvio que eles seriam também. Claro. E aí, quando eu entrei no mundo dos negócios, eu falava, cara... Para eu trabalhar na Dale Carnegie, primeiro, eu não posso tomar cerveja, eu não posso ser engraçada, eu não posso ser eu mesma, eu não posso usar roupa... pintar a unha de roxo. Não, você acredita que eu pintava a unha só de nude? Eu pintava só de nude. Então, você encarou um personagem. Sim, eu encarei um personagem para entrar nisso. E me fazia muito mal, porque aí era assim, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou, né? Para eu conseguir me dar bem. E aí, depois, quando, né, passou o tempo, eu fui vendo que, o empresário era aquele que eu tava conversando até às 6, acabava a reunião, eles, vamos para um happy hour? Vamos fazer um churrasco? E tipo, ok. Ia negociar. É difícil achar uma pessoa que na negociação é tão chata assim. Hoje em dia, eu até prefiro nem negociar com esse tipo de gente. Não é o tipo de negócio que eu gosto de fazer. E aí, como mudou? Então, assim, a gente tem uma visão muito deturpada do que é o empresário, quando sai da escola, né? Do quando que sai é da isso, escola, pessoas de sucesso e tipo, tudo mais, não, quem né? tem dinheiro são pessoas que são maldosas. Quem tem dinheiro são pessoas que não pensam no próximo. Isso eu ouvia muito na psicologia, muito.
Então, a própria faculdade ensina isso. Também. A faculdade e as pessoas que estavam na faculdade. O patrão nunca vai querer o bem dos seus funcionários. Ele tá lá por dinheiro. Por que alguém vai vestir a camisa da empresa se quem vai ganhar no final é o empresário? Então, assim, tudo acontecia. Nossa. Eu gostava de RH dentro da faculdade. Me excomungavam porque eu era da empresa júnior. Porque como você faz psicologia e vai a favor do dono do negócio? Cara, RH não é isso. RH é você entender como que os dois lados. Tem a parte do negócio, porque se não existe negócio, não vai ter como os trabalhadores terem renda e eles vão sofrer com isso também. Sim. E é entender o lado dos trabalhadores e entender como, mesmo ouvindo o lado deles, dá para fazer o negócio. Então, tipo, os dois lados. Sim. Então, a visão é muito deturpada. Muito. Aí eu percebo isso pelo meu pai e minha mãe. Quando eu falava que eu ia trabalhar com empresários, eles, tipo... Nossa, com aquele povo. Esse povinho, sabe? Aí que, né? E isso prejudica tanto no crescimento de todo mundo, né? Essa visão. É muito legal isso que você falou, porque a gente que está envolvida, né? Eu vim para cá e eu estou nesse mundo empresarial e eu encontrei pessoas maravilhosas, Sim. né? E ainda mais as mulheres que estão nessa busca de conhecimento são mulheres incríveis, né? Fala que as mulheres é mais difícil de trabalhar, mas a mulher, quando ela começa a crescer e buscar esse autoconhecimento, gente, desculpa homens, mas ela dá de 10-0 em vocês. Sorry. Né? Sorry, né? Porque a gente, assim, a gente é dedicada, a gente anota, a gente, sabe, tem essa dedicação a mais, né? Que às vezes... que o homem vai e faz, o homem é muito de ação, né? Então, por isso que ele acaba tendo muito sucesso nessa parte. Mas quando a mulher entende o papel dela e como fazer, ela tem esse dom, né? De lidar com as pessoas, de criar a cultura, as equipes, né? Então, mas isso que você falou é uma realidade triste. Eu não tinha tanto essa conotação lá, que eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz faculdade de arquitetura. A gente não saiu mais assim... Mas a gente tinha muito essa questão do rico, né? Que ser rico era algo ruim. Tanto é que eu falava pro meu esposo trabalhava pro governo, tinha um salário normal, a gente tinha uma vida normal, nada de muitos luxos, né? Conseguia, né? Lá nos Estados Unidos, uma vida normal, você vai pra Disney uma vez por ano, Sim. Você viaja pra Europa uma vez por ano, tá tudo bem, né? Mas assim, tudo bem regradinho. Mas, assim, eu lembro que eu tinha uma família que, nossa, eles eram muito ricos, ganhavam muito dinheiro, e o cara trabalhava muito, muito. Você vai que a amiga não caia, por favor. Estamos, mas cadeira... eu tô prestando atenção. Tá. Não, mas se avisa aí qualquer coisa. Se cair, vamos estar gravando, por favor, não perca, né? Vai sair no corte, no shorts. Os cortes. E eu lembro que eu via aquela família, né, onde o esposo ganhava muito dinheiro, e eu falava pro meu esposo assim, mas eu não quero isso para eles, porque eles estão perdendo tempo em família. E os filhos estão perdendo alguma coisa. Então, tinha aquela conexão que para você ter muito dinheiro, você estava perdendo muito em outra área. E hoje em dia eu creio que isso está mudando muito, né? Equilíbrio, não, gente, equilíbrio não existe, né? Assim, porque a gente passa 8 horas no trabalho. A gente tem que buscar o equilíbrio entendendo que ele não vai existir, entendeu? Mas assim, quando o pessoal fala de equilíbrio, tem que saber o que é o equilíbrio. Sim. Porque você passa 8 horas no trabalho, 8 horas dormindo. Se você for querer ter um equilíbrio, você teria que passar 8 horas com a sua família, e não é possível. E com seus amigos, família... você, como é que faz tudo, Sim. né? Mas eu creio que, assim, você encontrar uma maneira de você estar em todos esses aspectos 100%. Quando está no trabalho, você está 100% no trabalho. Quando está em casa, que seja 1 hora ali, você esquecer essa porcaria de celular, Sim. olhar para os seus filhos, conversar com eles, sabe? Ter esse momento junto, e você está ali realmente 100%. Então, a minha, como se diz, concepção de tempo, né? Mudou muito, porque lá nos Estados Unidos eu passava o dia inteiro com as minhas crianças e eu me dedicava 100% àquilo. Eu não tinha tempo nem para mim. Eu falava que eu falava, brincava que lá eu ia pro salão uma vez por ano e me sentindo culpada ainda de, né, deixar as crianças, tudo. E eu lembro que quando eu comecei, eu ficava em casa com eles, né? Quando eu comecei a querer me cuidar, porque eu tinha engordado e tudo mais, comecei a fazer vídeos online, tá? De exercício. E daí eu colocava a criança dormir, né? Aí eu ia lá fazer, era 20 minutos. E às vezes eu escutava da minha própria mãe assim, falar assim, mas a cozinha tá uma bagunça.
agora é o tempo que você tinha para arrumar casa, sabe? Então, tinha aquela concepção que a gente tinha que dar conta de tudo, mas a gente ficava em último lugar, né? Ô, Aline, mas no começo de quando você começou essa última resposta, Aham. você falou, a mulher quando pega os negócios, a gente é mais dedicada, a gente não sei o que... E eu vejo isso muito por esse lado, porque quando a gente pega pra valer a pena, porque a gente sabe isso, assim, vamos entrar muito a fundo nesse ponto, mas o homem tem presença, ele tem uma credibilidade só por ser homem. Natural, né? É natural, Ali. ele dado. chega, a gente já tá confiando, entendeu? A não ser que a pessoa seja também muito louca Um traste, das ideias, né? um traste, Que tem né? alguns por aí. Tem vários, mas assim, o homem, se ele não tem uma aparência, pelo menos, que seja mostrando que ele não tem credibilidade, se ele chega com um terno, a gente já, aí, tá vendo? É ele. É isso. E a mulher, ela tem que provar. Então, é por isso que, por exemplo, se a gente pegar pós-graduações, notas, a maioria é mais composta por mulher, porque a mulher ela tem que estar, talvez, pela sociedade e por ela mesma. Eu tenho que ser muito boa, eu tenho que se provar, eu tenho que provar para os outros e para mim, para os outros e para mim. Então, eu acredito que vem muito disso aí, porque... Sim. A gente sabe qual que já foi o espaço de todas as mulheres dentro da sociedade, o que a gente conquistou, o que a gente quer conquistar, que não foi fácil, então tem o histórico e tem o que a gente quer buscar. Então, tipo, você não vai deixar de ser mãe, isso não mesmo, né? Mas você não vai deixar de estar em casa o tempo todo com seus filhos para ser meia boca de empresário, entendeu? Sim. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. O que a gente perde é uma coisa muito importante, sabe? Sim. O que para os homens, quantos homens falam, tô deixando a carreira para ser pai? A sociedade nem aceita isso. É. Vão questionar ele, Vão tipo questionar. assim, você tá doido? Sim. Tipo, isso não faz sentido, né? Então assim... E pra mulher isso é super aceitável, ela é aplaudida. Exato. Na verdade, olha a diferença. Se a mulher falar isso, ela vai ser aplaudida. Ai, que lindo, ela está escolhendo a família do que ter uma carreira, né? Então, aí muda e isso, assim, pode as medidas, ser que, né? não sei se vai ter homem que vai ouvir o podcast, pode ser que tenha homem que olhe e fala assim, cara, nada a ver isso que ela tá falando. Olha, sinceramente, não é vocês que estão na nossa pele, então... Né? Bem então, isso. assim... E olha, isso é interessante, né? Porque, assim, eu sinto que quando eu vim, né, pro Brasil e tudo mais, aquele desejo de aprender, de crescer e tudo mais, teve uma resistência das pessoas próximas de mim, tipo assim, você está fazendo muito, isso não tá legal, né? Você tem que ir mais com calma. Ah, não, esse não é teu papel, você tinha que estar em casa mais. Então, teve toda aquela cobrança muito. E eu tive um apoio muito grande do meu esposo. Não, cara, vai, faz. Você se dedicou, sabe? Você tinha uma carreira, você dedicou a vida inteira ali para os nossos filhos enquanto eu trabalhava. Por que eu não posso dar esse apoio agora que você está iniciando, né? Então, aí foi essa primeira etapa. Daí, na segunda etapa, eu senti, assim, que as pessoas começaram a me admirar muito, né? Tipo, ai, que bonitinha ela, né? Fazendo tanta coisa. Que linda! Que linda! Fofa. Sabe, as pessoas abriam as portas das empresas, me recebiam. Eu digo assim, em outras, não aqui de Moarama, em outras áreas, né? Que eu ia buscar muito conhecimento em outras rádios, com outras pessoas. E era tudo muito aberto, sabe? As pessoas tinham, né? Ai, que gracinha, né? Porque as pessoas não fazem isso. As pessoas não vão e perguntam, como você faz isso? Quanto que você ganha? A gente tem que parar de ter medo de perguntar quanto que as pessoas ganham, quanto você tem de lucro, né? A empresa, para você ver, pô, esse negócio é viável? O que eu posso estar fazendo aqui? Então, eu fui dando a cara. E agora eu tô numa terceira etapa que eu tô sentindo assim, onde, tipo assim, peraí, você cresceu demais. Peraí, agora vai com calma. E tá meio cortando algumas asinhas, assim, tipo assim, agora eu sou uma ameaça, entende? Então, a próxima etapa, não sei qual que vai ser ainda, mas eu estou entendendo que tem etapas. E nós, como mulheres, temos que entender que quando a gente encontra esses desafios, porque é um grande desafio, a gente se sente desvalorizada, a gente começa a ver, eu estou sentindo pela primeira vez a discriminação por ser mulher, entendeu? Tipo assim, pô, se fosse um homem no meu lugar, no que eu... Né, não quero referir aqui exatamente, mas assim, o tratamento seria diferente, entende? Então, eu tô tendo que lutar por um espaço, né, que eles tinham me dado no começo porque eu era pequena, não era uma ameaça, e agora que eu me torno uma ameaça, eu não tenho esse espaço garantido. Olha só. Né? E aí vem a nossa parte de o que vamos fazer com isso, né? Aham. Aí, mais uma vez, tem que se esforçar mais ainda para provar algo. E aí, nossa, ela é muito boa. Ó,
Aí todo mundo... Aí vai a última etapa. Aí é quando... Os aplausos. Os aplausos, por favor. Aí é quando vem aquela deu frase sorte, ela deu sorte. Não, tem uma pra mim que é pior. Ah. Tem o dom. Tá vendo? Tem o dom. Ela tem o dom. Pra mim, tem o dom é pior do que deu sorte. Ou no meu caso, ela é herdeira. Né? No meu caso, não podem falar isso. Não pode falar isso ainda, amiga, ainda. Mas eu sei que até essa questão, a gente brinca, né? A questão da herdeira, porque eu sei com certeza, não importa o que eu fizer na minha vida, algumas pessoas vão sempre falar, é porque ela foi herdeira. Já tava, né? Não conhece a história, né? Foi Inclusive, dado. quando você chegou aqui, era de um jeito, agora tá de outro totalmente diferente. Sim. E todo o sacrifício que a gente teve que fazer, sim. né? As escolhas que nós tivemos que fazer para construir algo, né? Sim. Então, mas enfim, é a percepção de cada um e a dica para vocês é não deixar a percepção do outro afetar o que você quer fazer, né? Afetar as suas metas, os seus sonhos. Então, para isso você tem que ter um propósito muito forte, porque cada vez mais, assim, claro que hoje algumas coisas é mais fácil, porque as pessoas me conhecem, mas outras coisas, como eu disse, a gente vai ter que lidar, né, com essa diferença agora, porque não vai ser mais tão aberto, né, para esse caminho. Então, a gente tem essa resiliência nesses momentos de falar, não, é isso que eu quero, eu vou batalhar, não vou deixar a opinião do outro ali falar para mim, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Exato. E um alerta para as mulheres, porque nesse momento muitas de vocês desistem. Porque é um peso muito grande. É uma cobrança muito grande, porque daí tem a sociedade te cobrando, aí você não está sendo aceita naquele meio que você era aceita antes, que você era bem-vinda, né? E eu creio que, assim, muitas vezes a mulher, nesse momento, aí quando ela é esposa, ela é mãe e tudo mais, ela acaba optando, então, tipo assim, então talvez o meu papel é fazer outra coisa, talvez meu papel é em casa mesmo. E eu acho que isso acontece muito. Por isso que a gente acaba vendo muito assim, mais homens se na for liderança. a escolha dela, tá tudo bem, né? Tipo, quero ficar em casa. Exato. Beleza, maravilhoso. É bom falar isso, exato. É uma escolha. Não é que todos têm que ser empreendedores. Assim como nem todos têm que ser mesmo. Às vezes a pessoa quer ser concursada, tá tudo bem. Às vezes a pessoa quer ser funcionário, tá tudo bem também. Quer ficar em casa, tá tudo bem. Desde que seja a sua escolha, né? Desde que você entenda, tudo vai ter benefício, tudo vai ter malefício. Então, é estar entendendo realmente qual que é seu propósito e o que você quer lutar. Exatamente. Porque a luta, acredito que vai acontecer em qualquer uma dessas escolhas, né? Exato. Fique em casa, mas eu não tenho tem muita gente que fala isso, né? Fico em casa, amo tudo mais, mas também não tenho, talvez, um reconhecimento. Então, cada lado vai ter seu benefício e sua parte ruim, né? Mas é importante não fazer algo... É você identificar realmente o que te faz feliz, né? Eu dei uma palestra recente para várias mulheres ali, falando assim, como você define o sucesso, né? E eu acho que a maneira que a gente pode definir o sucesso é a gente ser uma pessoa feliz. O que te faz feliz? É ser mãe, é estar com a família, é você impactar outras pessoas, é você... Enfim, o que cada uma define. Do que me faz feliz? Assim, hoje em dia eu encontrei meu propósito, né? Assim, que eu creio que realmente inspirar as mulheres a ter uma vida mais realizada, né? Trazendo muito para o mundo de negócios, que é um mundo que eu vi que as mulheres precisam se fortalecer, elas têm que ser mais decididas, elas precisam ter mais firmeza, sabe, nas decisões, como elas se posicionam, né? Eu preciso trabalhar isso muito também, eu sei. Então, é um caminho assim que realmente me realiza e poder trazer isso para a minha família, né? Porque o meu núcleo familiar ali é a minha base de tudo, né? E eu vejo que eu estou podendo ser uma mãe incrível ainda, mesmo estando fora, né? Porque daí eu estou passando esses ensinamentos para eles também. A gente trabalha muito a questão do mindset, de trabalhar isso para que desde hoje eles saibam quem eles são, eles saibam as fortalezas deles, como que eles podem impactar as outras pessoas, porque desde já eles podem estar desenvolvendo essas habilidades. Inclusive, eu acredito que eu não vou ser a melhor pessoa para a gente puxar esse assunto, né? Já que não tenho filho por aqui. Mas você tem que fazer já cuidou de muita gente, viu? Né? Quase uns filhos adultos aí, né? Que você tem. Adulto que eu tenho, né? Mas você tem que fazer um podcast só sobre criação de filhos, tá? Com alguém que entenda também como você. Legal, né? Porque eu só sei a parte da psicologia, se for pra falar alguma coisa. Só sei que tá no livro, né? Mas você tem que fazer um podcast disso. Que é top. O que você faz, as coisas são muito top.
Ai, Tem que ser obrigada. passado para frente, tá? Eu acho que é importante isso, né? E você falando nisso, eu estou, inclusive, falando de outro projeto aí. E a gente realmente definiu que criação de filhos para mulheres empresárias. Super. Como fazer isso, né? Porque realmente eu vejo que a gente tem muita coisa para estar passando esse conhecimento, né? Tá tudo certo aí? Estamos tudo ok? Ok. Fazendo as regulagens enquanto vocês vão fazendo. Ok. É o primeiro, gente. O primeirinho. A primeira vez tudo é mais Tá tudo difícil, bem. né? Até que estamos indo bem. Estamos Mas, Ana, eu bem. quero saber, tá? Tá. Antes de você falar né, do Dale Carnegie e tudo mais, assim, mais sobre você, entendeu? Tá. O que fez você ali, saiu da escola e decidiu, então, o que você fez? Você saiu da escola, daí você passou pelo teu, né, como que fala que você falou ali, o teu... A faculdade? Meu Não, luto da teu faculdade? luto, né, passou por esse momento de luto. E como que você chegou até o ponto de falar assim, eu quero treinar pessoas? Tá. Como que foi isso? Foi por dinheiro? Não. Não. Porque no começo a Dale Carnegie não ganhava nada. Não que hoje eu ganho muito, né? Mas no começo nada. Então, foi o seguinte. Eu passei em psicologia, fui fazer psicologia. Gente, eu cheguei na psicologia. Sim, como nunca tinha tido empresa, nada, zero, eu entrei lá e teve uma aula trote que as pessoas falaram, vocês vão aprender de RH. E eu não sabia o que era RH. Eu nunca tinha ouvido falar dessa sigla RH. Eu não sabia nada de empresa. Zero. Eu aprendi isso 4 anos atrás. Perdida. Né, o RH, que sigla é essa? Passou, beleza. Na época, eu até namorava um menino que fazia administração. E ele falou que queria se formar e trabalhar com RH. E eu lembro que tava eu, minha mãe e ele sentados na mesa. E eu... Ah, legal. Você nem teve coragem de perguntar o que é isso, senhor? Eu falei, cara, eu acho que é muita burrice eu perguntar, eu vou ficar quieta. E aí, beleza. Aí a gente começou a estudar realmente o RH na faculdade. E aí eu vou contar essa parte porque é bem importante lá pro final, mas eu vou contar de maneira resumida, tá? E aí eu tive uma aula onde a gente aprendia, assim, o quanto o trabalho da pessoa é importante para a identidade dela na vida. Olha só. Então, por exemplo, eu fui me apresentar aqui, eu falei o quê? Eu sou Ana Flávia Dale Carnegie. Se eu estou desempregada, eu falo o quê? Eu sou Ana Flávia de onde? É como se eu não tivesse pai e mãe, sabe? Então, no vídeo que a gente viu, inclusive indico muito, o nome do filme é Carne e Osso. E aí ele mostrava pessoas aposentadas ou inválidas. Olha que nome pesado que a gente usa. Olha Invalidez. Quando era frigorífico, e aí a pessoa, por exemplo, tinha passado a mão na máquina, e aí tinha perdido o dedo, ela era inválida, então ela não trabalhava. E aí ela falava, como que eu vou na casa... E eram pessoas bem simples, sabe? Como que eu vou na casa do meu vizinho e vou falar que eu não tô fazendo nada o dia inteiro? Então elas perdiam vida social, elas perdiam autoestima. Só para não poder falar o que elas fazem. Por não ter, no assim, trabalho. o que eu faço. E aí, aí foi onde eu me apaixonei. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero trabalhar. Por que as pessoas na psicologia não divulgam esse trabalho? Por que isso não está sendo falado? Por que as pessoas aqui dentro da faculdade não amam isso? Olha que coisa incrível. É um jeito de você impactar muito mais pessoas do que você ficar atendendo em consultório, na minha cabeça. Desculpa, psicólogas, amo psicologia clínica também. Mas eu vi, assim, que, meu Deus, era um mundo incrível. E aí eu comecei a pesquisar empresas que eram boas de trabalhar, tudo mais. E entrei nesse mundo. Fui conhecer a Gazin, fiquei 3 dias lá, vi como era o trabalho. Fiquei junto com o RH. E o teu foco era para trabalhar no RH? Era isso? Trabalhar no RH. Aí eu fui na Gazin e falaram, entra na empresa júnior. Fui pra empresa júnior. E aí a empresa júnior era muito criticada por conta do que eu já falei. O que era a empresa júnior? Empresa júnior é uma empresa formada por estudantes dentro da faculdade. Só que a gente faz consultoria para fora. Nossa, que então, legal. a gente tinha contato com empresários mesmo, a gente tinha que fechar negócio, tinha que montar projeto. O serviço que a gente oferecia, diagnóstico organizacional, processo seletivo. E quando eu entrei, em 6 meses deu quebra de gestão e falaram, Ana Flávia, você vai subir a presidência. Eu falei, quê? Tipo assim, quê? Como assim, gente? Tinham me perguntado na entrevista, você o meu prefere tipo não liderar... é isso. Sim, falaram assim, você prefere liderar ou ser liderada? Eu falei, liderar eu, que nada a ver. E aí eu entrei, deu 6 meses, Ana, você é a pessoa mais capacitada. Eu falei, capacitada? Não, você sabe se relacionar com as pessoas, vai lá. Você tem postura de liderança. Eu falei, gente, de onde? Meu Deus do céu. Então você não via isso em você? Eu não via isso jamais. Essas qualidades você não via. Só que assim, eu sempre fazia as coisas tão bem feitinhas, eu sempre fui tão boa de me relacionar com pessoas, eu sabia resolver problema, mediar conflitos, então eu sempre fui muito tranquila, sabe? Então, acho que era isso que não entrava em pânico, ansiedade, aquela coisa, né? Eu sempre fui muito autocontrolada, eu sempre fui assim,
temos um problema, dá um tempo, esfria a cabeça, depois a gente resolve o problema. Então, eu tenho certeza, na verdade, que o meu autocontrole foi o que me fez crescer rápido, assim, sabe? Em todo cargo que eu entrei, A tua em tudo que eu gestão fiz. emocional, A né? minha gestão emocional. Sempre foi a minha gestão emocional. Eu percebo isso hoje de um jeito muito claro. Legal. Porque eu sabia falar, eu sabia a hora de me posicionar. Eu era aquela pessoa que eu entrava quietinha no lugar, ficava quietinha, e entendi como funciona. Beleza, vamos lá. Então, eu sempre ficava... Eu nunca fui de fazer cagada, entendeu? Eu sempre observo muito, depois começo a agir. Quando é pra começar a agir, é pra começar a agir direito. Só que na minha cabeça, isso era tipo assim... Ai, todo mundo faz assim, sabe? Eu nunca achei Você achava que era algo natural. Tipo, você todo mundo. não via essas qualidades que você tinha que era diferenciadas realmente, né? E aí, quando eu entrei na empresa júnior, comecei a trabalhar com consultoria. E aí, era muito top falar com os trabalhadores. A gente ouvia história, eles davam... Ia viajar pra Aparecida do Norte, eles iam presentinho. Aí eu falava, cara, é isso aí, beleza. Saí da... Aí, isso aconteceu na... Tava cortando o seu rosto. Tá bem agora? Tá bem. Porque eu virei muito, né? Hello. Aí, isso aconteceu na Atlética também. Eu entrei na Atlética e fui subindo de cargo, subindo. De repente, você vai ser a presidente, daí... Então, sempre foi assim. Só que hoje em dia eu reconheço que eu fazia as coisas muito certinho, por isso que eu subia rápido. Então, as pessoas me queriam na liderança porque eu tinha feito um bom trabalho, apesar de eu não almejar lideranças. E beleza, aí quando eu saí da faculdade foi quando eu falei, agora vai ser fácil. Cara, de todo mundo aqui, eu fui a única pessoa do meu ano que se dedicou ao RH. Todo mundo vai me querer. Tipo isso, sabe? Aí aumentou um pouquinho a confiança. Aí eu aumentei a confiança. Agora sou confiante. Falei assim, bom... O mundo é meu, vou o mundo conquistar é meu, tudo. né? Aí, beleza. Aí, gente do céu. Aí caiu com os burros na água. Ai, nossa, enviar currículo foi a única fase da minha vida que esse autocontrole desapareceu. Você entrou em desespero. Só que o meu desespero, eu travo. Então, eu não tinha o que pior fazer, eu ainda, não tipo sabia o assim. que fazer e eu travei. E eu enviava currículo, fazia entrevista de emprego e nada dava certo. Aí, beleza. Aí eu consegui entrar numa consultoria. E eles que me chamaram, eu nem tive que ir atrás nessa. Aí eles me chamaram pra entrar, eu comecei, só que eu não gostava muito de trabalhar em consultoria, por quê? Você entra e muda processos, só que as pessoas não têm um comportamento adequado pra fazer aquele processo. Entendeu? Faz sentido? Sim, faz tipo sentido. Tipo assim, Aline, tem o processo prontinho, mas a pessoa Aline, não é a você pessoa vai ter ideal que para seguir fazer a reunião isso. com eles dessa forma. A sua liderança, hoje em dia, a sua liderança é muito autoritária. Você tem que abaixar isso. Como que eu faço isso? E agora? E aí eu me sentia muito, tipo assim... Mas aí eu vou fazer um processo aqui, eu vou fazer um processo seletivo legal para essa empresa. Ela vai conseguir trabalhar bem o trabalhador, sabe? Será que vai conseguir tirar Você o melhor coloca uma pessoa dele? incrível ali dentro, mas a empresa não estava capacitada Sim. para absorver Aí essa as pessoa. experiências que eu estava tendo, estava sendo assim. Então, a gente passava o processo... E acabavam que ele jogava a culpa em você, né? Aí joga a culpa Você não na escolheu consultoria. bem, mas a empresa não capacitou aquela pessoa para ela fazer um bom trabalho. E aí, com isso, eu comecei a me frustrar. Eu falei, não é aqui que eu vou completar a minha missão. Que a minha missão passou a ser, desde a faculdade, levar saúde mental para os trabalhadores. Essa era a minha Então, você minha descobriu esse chamado, né? Na psicologia. Na psicologia, que legal. E aí, foi quando eu queria sair da consultoria, vieram me falar do Dale Carnegie. E aí, eu peguei e falei, vou fazer esse treinamento. Eu pedi pro meu pai pagar, porque eu não tinha como, né? Da onde que eu ia tirar o dinheiro? Meu pai falou, não... Meu pai sempre falou... Prefiro te deixar com diplomas do que com terra. E não que ele tem muito, mas ele tem um sítio e assim... Ele queria investir no ele seu já tinha falado que se eu conhecimento. quisesse fazer medicina, ele ia vender o sítio e ia pagar medicina. Legal. Então, ele sempre me apoiou muito. Então, Ainda bem que ela desistiu, né, pai? Ainda bem que ela desistiu. Então, meu pai e minha mãe sempre assim... Nossa, eles são muito tops. Eles me apoiam em tudo, por mais que eles não entendam o que eu faço muitas vezes. Sim. E aí, foi quando eu vim pra Dale Carnegie. Daí, quando eu tava fazendo o treinamento, já tinham me chamado pra trabalhar, mas eu tava fazendo. E aí, no meio, eu falei, opa, esse negócio é diferente. Na sessão 5, quem já fez Dale Carnegie sabe o que significa. Virou a chave. Na sessão 5, eu falei, isso aqui é diferente. E aí, minha missão de vida passou de ser levar a saúde mental para os trabalhadores para treinar seus líderes para que eles levem saúde mental para os trabalhadores. Então, foi onde eu achei, assim, o que eu achava que uma empresa de RH eu ia
Se fosse uma empresa grande, eu ia conseguir trabalhar ali com 400 pessoas hoje em dia. Se for pegar todo mundo que eu já treinei e multiplicar pelo tanto de funcionário que essas pessoas têm, Mais de 1.000. meu Deus, como foi escalonado o negócio. Então, foi essa a história. É muito legal, muito interessante. Tipo, e ali vocês podem estar tirando vários aprendizados ali. Primeiro, eu acho que você mostrou aceitar novos desafios, mesmo não se achando capacitada. Tipo assim, como assim? Eu, presidente, mas tudo bem, vamos lá. E no momento que você aceita esses desafios, você vai aprendendo no caminho. E muitas vezes a gente espera estar pronta para alguma coisa, ou estar confiante, né? E saber tudo que tem que ser feito. E, na verdade, a chave para você ter sucesso é você fazer tudo com excelência. Sim. Independente de como você se sente, com o conhecimento que você tem ali, você dá o seu melhor, né? Então, isso é uma característica que ficou bem clara, assim, nessa tua jornada, que tudo que você fazia, você dava o seu melhor, você se dedicava 100%. Não era pela metade, assim, não sempre perfeito, né? Com muitos erros. Mas a perfeição Mas duas coisas, não assim, existe, que eu né? trago muito. Inclusive, agora tem até uma novidade pra te contar, que eu assumi a presença do Conjove, tá? Eu vi, gente, eu ia falar, ué, E aí Conjove, até fui no Instagram do Conjove, falei, mas não tem ninguém aqui, não eu tem tô postagem. contando isso porque eu até brinquei, Que a história se legal! repetiu, assim. E, de novo, eu não almejei, eu não pensei nisso. E aí me convidou, Veio um convite. foi igualzinho. Veio o convite, e aí eu fiquei, cara, será? Meu Deus. Que Mas me lembrou massa! muito a história da minha empresa júnior e da minha atlética. De Que como foram- foi, né? De como foi. E aí, assim... acho Você é a que- pessoa para isso e a gente fez de Sim, você. e aí me relembrou muito aquele momento, Aham. sabe? Você tá há quantos E anos? 27. 27. Aí quando veio a memória, eu falei, cara, foi tão top aquela época, por que eu não legal. vou querer reviver agora com outro jeito, né? E então, aceitar esses desafios, e foi até isso que eu fiquei pensando, tá, mas Nossa, que legal. o Conjove, meu Deus, será? Eu nem entendo muito bem, tá, mas a gente vai entender todo mundo junto. E outra coisa, a equipe. Então, nas duas, tanto na empresa júnior, na atlética, e agora também já montei a minha equipe ali, foi o que me deixou mais tranquila, assim, porque eu tinha uma equipe muito top. A gente conseguia... As duas coisas que eu peguei foi meio que, tipo assim, do zero e a gente subiu, sabe? A gente planejou tudo de novo, deu uma nova cara, as pessoas foram querendo entrar. Sim. Então, dos dois eu saí e tava tudo muito bonitinho, muito alinhadinho. Nossa legal. Senhora, até hoje é bonito de ver. Como cresceu depois. Então, falei, se eu tiver uma equipe top, as coisas vão Tudo funcionar. fica mais fácil, Eu vou né? aprender junto com eles e eu vou ser muito sincera em falar, tamo junto, aprendendo tudo novo e é nóis. A maneira da liderança trazer as pessoas juntas, né? E no momento que você entende que o mais importante são as pessoas, a coisa flui. Daí você consegue escalonar, você consegue... Porque não tem como hoje uma pessoa ela atender a tudo que tem que ser feito, né? O empresário hoje, o modelo de negócio mudou muito. Não é somente mais a venda ali, porta a porta, faz um marketing na TV, no rádio e pronto. Não são tantas coisas que você tem que estar cuidando, né? Eu vejo aqui com as empresas, eu tenho que estar pendente de todos os detalhes e me colocar numa posição que eu tenho que estar vendo a visão da empresa. Para onde estamos indo? Né? Qual que é o próximo passo? Então, você, como você está fazendo aí, com uma equipe, né, preparada ali, você trabalhando juntos, o negócio vai ser muito bacana. E depois eu te passo, que tem o pessoal da FaceApp, que eles são muito legais também. Ah, legal, me passa. Visitar, tem um pessoal, depois eu te passo ali certinho umas dicas, que eu participei um pouco de algumas atividades deles ali, né? Que é muito legal. Legal. E é isso, é o futuro. Eu creio que o jovem hoje, ele tem que, como se diz, despertar o desejo dele estar aprendendo, crescendo, buscando esse autoconhecimento, o que eu sou bom, o que me faz feliz, o que me move, né? E para que ele possa estar entrando nas lideranças, né? Estar entrando nas lideranças ali da nossa comunidade, as lideranças políticas, né? Então, eu creio que quanto mais trazer essa nova geração, mais mudança a gente vai ter. E é aí que isso é um negócio que lá na faculdade mudou a minha opinião, assim. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É você ser dono do negócio? Não, mas é você empreender na sua função, é você fazer diferente ali. E trazendo isso... você, assim, os psicólogos que me ouvirem, eu acho que eles vão ter uma visão diferente. Mas essa parte do empreendedorismo, mesmo para quem ganha, por exemplo, um salário fixo, por que é importante? Porque se a gente, no nosso trabalho, para de ser criativo, para de ter novas ideias, para de se relacionar com as pessoas, isso impacta a nossa vida pessoal também. Exato. Então, era isso que mais me chamava a atenção. Que a gente ficava...
Ah, mas o empreendedor é ruim, é quem Ele quer abusar, né, dos quer abusar. colaboradores. Mas se não, independente do trabalho, a gente não ter criatividade, como que chega em casa e brinca com o filho? Se você não tem criatividade o dia inteiro, você vai ter à noite. Se você passa o dia inteiro reclamando na empresa, como é que você À chega noite em casa você vai estar como? feliz e para dar o seu melhor para sua família? É muito interessante, Então, em né? qualquer área que tiver, empreender. Então, eu espero que, inclusive, o podcast não esteja ouvindo só quem é dono de empresa. Mas pessoas que querem... Eu não gosto de falar sair da caixinha, tá? Eu acho que não gosto dessa expressão. Mas pessoas que querem Mas fazer saia. diferente. Saia fora da caixa. Pessoas que querem... Eu gosto de falar, expandir a sua zona de conforto, sabe? Deixar, tipo, coisas que hoje não são confortáveis um pouco mais confortáveis. E eu creio que assim, se você aplica essa regra, você falou assim, como colaborador, né? Eu trabalho muito isso aqui com a minha equipe. Se você trabalha essa regra de dar o seu melhor em tudo que você for fazer, as coisas voltam, entende? Vai se cumprindo um ciclo ali. Eu vejo pessoas aqui que começaram na empresa como recepcionista e hoje estão fazendo coisas incríveis, estão ganhando super bem, estão crescendo muito. E eu tenho um plano muito grande para essas pessoas, porque eu quero que elas cresçam também. Né? Às vezes eu me preocupo assim, como eu posso crescer mais para poder absorver cada vez mais esse tipo de pessoas, porque aí todos ganham, né? Mas é aquela coisa, se você esperar dar para receber, eu quero que a empresa me valorize primeiro, para depois eu dar meu melhor. Para Se você esperar receber, para depois dar, então. Se você esperar receber para depois dar, exato. Eu quero que a empresa me valorize, eu quero que a empresa faça tudo isso para mim, para depois eu mostrar minha criatividade, depois eu trazer projetos. Eu lembro uma pessoa que uma vez chegou, não está mais aqui conosco, né? E ela trabalhava aqui, acho que fazia uns 2 anos. E ela veio me questionar, ela falou assim, eu queria um aumento, né? Porque eu tô aqui há esse tempo e meu salário é praticamente igual. Aí eu falei assim, tá, e o que você trouxe diferente nesses 2 anos? O que você trouxe a mais para a empresa? Né? O que você cresceu e trouxe para a empresa? Você faz a mesma coisa de 2 anos atrás? Então, eu posso colocar outra pessoa ali que vai, né, pagando o valor que você começou. Então, assim, é realmente a pessoa parar de olhar assim, né? Mas o que eu estou ganhando com isso? Tem que ser a via de mão dupla, né? Tem que ser os dois. Não pode nem a pessoa só ficar esperando. Mas, Ana, né? Mas olha na tua trajetória, né? Quanto tempo você sacrificou ganhando ali, né? Não conseguindo nem se manter, para você construir o que você tem hoje? Então, aí eu vejo que, por exemplo, eu, no começo da DEI, foi muito difícil. Nossa, eu vivi... Ainda é muito difícil, na verdade, trabalhar na Dale, mas a minha missão é sempre maior do que as dificuldades, né? Sim. Só que eu vejo que, por exemplo, ali eu tava ganhando muito pouco, mas eu tinha um suporte muito grande, sabe? Então, eu vejo que, por exemplo... Você estava aprendendo muito. Eu estava aprendendo processo, muito. né? Então, a empresa estava me dando mais do que eu estava recebendo. Do que eu estava dando. Olha só. Porque... Não em dinheiro, mas em valor, né? Em conhecimento. Sim, porque assim, tipo, vamos pensar aí. Eu vendia uma inscrição no mês. O que é uma inscrição no mês dentro da Dale Carnegie? É muito pouco. É muito pouco. E eles me davam um suporte que de verdade, a minha inscrição não valia aquele suporte, Olha entendeu? só. Era pelo que eles depositavam de confiança mesmo, porque se fosse pensar no que eu estava entregando naquele momento, eles iam falar, a gente tá perdendo tempo mesmo, porque, pelo amor de Deus, entendeu? Então, eu vejo que, assim, financeiramente eu não estava ganhando, mas se fosse pensar no contrário, eles também estavam ganhando comigo. Exatamente. Mas então foi uma via de mão dupla. Eles estavam me dando muito, uma construção. E isso eu falo muito, tanto o Guilherme. O Guilherme eu tenho mais contato, tive mais contato depois ainda, mas em Campo Mourão, o Eduardo Custódio. Nossa, eu não esqueço, assim, uma vez que eu tava mal, que eu tinha vendido bem mal e tudo mais. E era uma turma que era pro Eduardo. Então, eu tinha que ajudar ele a montar a turma. E ele ia ganhar também daquilo que eu vendesse. E aí eu pensei, cara, o Eduardo vai ficar frustrado comigo. Olha que merda de resultado que eu tive. Como assim? Como que eu vou crescer? E eu tava, tipo, colocando culpa em cima do que o Eduardo ia ganhar também. Aí eu tava no carro com o Eduardo, ele olhou pra mim e falou assim, como que você tá com isso? Tá tudo bem? O que você tá sentindo? Aí ele falou... Ele estava preocupado com você, né? Aí ele falou, como que eu posso te ajudar? Cara, aquilo foi um
banho, assim. Falei, como assim? Você tinha que estar brigando comigo, olha que resultado merda, sabe? E não, tipo, Foi essa tudo troca, bem. né? Então, nossa, se eu não tivesse esse suporte, eu ia ter pirado mesmo. Então, Sim. eu vejo que foi muito os dois lados, sabe? E os lugares também, que eu falei antes, né? Quando eu tava na faculdade, que eu subi rápido, o ambiente me motivava muito. As pessoas, a gente não tinha processo, não tinha dinheiro, não Sim. tinha nada dentro daquelas... Porque era empresa. Ah, você perguntou o que é empresa júnior, a gente tinha financeiro, a gente tinha CNPJ. Mas tinha tudo ali, era tinha uma tudo. empresa completa. Tinha os setores separadinhos, o marketing. Então, assim, a gente tinha tudo. Mas era sempre o caixa baixíssimo, então a gente não ganhava nada pra fazer nada daquilo. Era só trabalho de graça, gente. Tem mesmo. Trabalhar de graça. Mas o ambiente era top, o que a gente aprendia era top. O relacionamento com você as traz pessoas eu tudo trago isso pra hoje, vida. né? Por ter falado sim para essa oportunidade. Exato. Então, acho que ter um ambiente motivador, ter pessoas com vontade, é a união. Eu creio que Perfeito. uma coisa importante também é as pessoas que estão na sua volta, Super. né? Total. Porque se você tivesse pessoas, talvez, ali, olhando para aquilo e falando assim, mas o que você ganha com isso? Por que você está fazendo isso? Né? E começasse a falar assim, isso não é justo com você, né? Porque a gente tomar muito cuidado como que a gente é influenciado pelas pessoas que estão na sua volta. Olha para essas pessoas que estão ali, o que ela construiu? Ela tem know-how para estar te falando que você está sendo, vamos dizer, né, abusado de uma certa forma? Porque eu sei que, assim, a gente cresce quando a gente não tem uma empresa, né, vamos dizer, numa vida normal, para trabalhar tudo, com aquele síndrome do meus direitos, né? Eu mereço mais. Eu mereço mais do que eu faço. E eu sei porque eu vivi assim, né? Eu lembro uma vez que eu estava lá nos Estados Unidos e eu comecei a dar aula de zumba para ter uma renda extra, né? Depois que eu tive meus filhos e tudo mais, minha paixão sempre foi dança. E eu comecei a dar aula num lugar que era quase 40 minutos dirigindo. Lá tudo é longe, né? Onde eu morava em Chicago. Tudo é longe. 40 minutos não era nada. Aqui 40 minutos a gente passou 10 cidades, né? Tá lá em Camorão já. Exato, tá quase lá. E eu comecei a dar aula de zumba nessa academia. E virou uma febre, assim, tinha fila para fazer a aula, eram 60 pessoas, a gente saía juntas para ir pro cinema, sabe? Criou um grupo incrível. E eu ganhava, gente, quanto eu ganhava? Não me lembro, mas eu acho que era tipo assim... Ai, não era muito, $20 a hora, $25 a hora. E lembra, eu passava 1h30 no carro, dirigindo. Hoje em dia, aqui de gasolina, não ia nem pagar a minha gasolina, né? E acho que não pagava lá também, mas eu amava aquilo. E eu comecei a colocar na minha cabeça, assim, que eu merecia mais, que eu tinha que receber mais, porque eu era um fenômeno ali na academia e tudo mais. E eu lembro que quando eu cheguei, assim, para a empresa e falei, se você me paga mais ou eu tô fora, eles falaram assim, tchau, bebê, né? Beijo! E, assim, a academia perdeu grandes coisas por eu ter saído. Deve ter perdido uns 5, 10 pessoas, mas quem mora ali perto não deixou de ir pra academia por causa de mim, né? E daí eu lembro que eu abri uma empresa, a minha própria empresa daí, né? Ali perto da minha casa, né? Um lugar super top, assim, bacana para dar aula. E essas pessoas no início, não, Aline, eu tô junto, não, vamos lá, não sei o quê. E, gente, se falar que foi umas 5 vezes, assim, em questão de 3 anos, acho que foi muito. Porque as pessoas têm a vida delas, né, e tudo. E foi aí que eu entendi que, primeiro, quem colocava 50 pessoas na aula não era eu, era a academia. A academia fazia o marketing deles, eles tinham toda uma estrutura pronta para receber essas pessoas. Eu simplesmente entregava uma boa aula, entende? Mas aquilo qualificava para eu estar querendo receber 50, 60 dólares a hora? Não, né? Então, é a gente saber também o que a gente vai pedir, o que a gente está agregando, né, para a empresa, para saber o nosso valor também. E estava tudo bem, porque realmente ali para mim estava fora de mão, estava longe, né? Eu tinha que sair realmente, mas não saindo, tipo assim, com aquela petulância, né? Tipo assim, a empresa não soube valorizar e agora eles vão perder com isso, ou eles vão se dar mal com alguma coisa assim. E por isso, Aline, que eu penso que é super importante as empresas estarem divulgando a história delas para dentro. Porque
É muito comum a gente fazer o marketing, né? Externo. E o marketing interno? Como está? O endomarketing. Então, as pessoas que trabalham na empresa estão sabendo a história, estão sabendo por que ela está aqui, o que ela tem que valorizar, qual que foi o crescimento, quanto quer faturar no ano, entendeu? Para mim, essas Ela coisas fazer parte, né? Fazer parte, realmente. Para mim, essas coisas são muito importantes. E isso me marcou muito lá quando eu fui na Gazin. Foi em 2013, acho que eu fui na Gazin. Eles têm os números todos Eles têm os ali, números. né? Muito legal. A pessoa entra, ela passa por uma integração, ela entende qual que é a história, qual que é a história do Mário, tudo como aconteceu. Então, assim, a pessoa entende o que tiveram que fazer para chegar no nível que tá. Então, ela sabe que aquilo... tipo, o salário dela, eu tô vendendo bem, mas olha o respaldo que eu tenho por trás, entendeu? E isso eu falo até da Dale também, porque eu amo estudar a história da Dale Carnegie, eu amo entender. Eu sou assim... Da onde surgiu, da onde surgiu. veio. Já teve vez de eu estar estudando a história da Dale Carnegie e começar a chorar, pensando no cara fudido que o Dale Carnegie foi, sabe? Tipo, quando eu assisti o vídeo que falava da morte dele, meu Deus, parecia que meu avô tinha falecido, assim. Sentiu na eu alma, senti, assim, então né? realmente, eu olho e eu falo assim, é uma história, uma reputação que eu tenho pra zelar, é um conceito que não é meu, então assim, quando a pessoa fala pra mim, Ana, sai da Dale Carnegie e monta seu próprio treinamento, juro, eu olho e penso, essa pessoa não faz ideia do que é Dale Carnegie. Esse é o que vem por trás. Não entendeu entendeu? ainda Ela o não entendeu. propósito, né? E até tem um amigo meu que ele sempre falava, Ana, você tem que empreender. Tudo que você coloca a mão dá certo, você tem que não sei o quê. Olha aí essa história. Nanana. Aí um dia eu convenci ele a fazer Dale Carnegie. Ele nunca mais me falou que eu tinha que empreender. Porque eu empreendo, né? Eu tenho a minha empresa e tal, eu cuido aqui de Moarama, mas pra ele tinha que ter o treinamento Ana Michelante, entendeu? E assim, talvez... Gostei. Não, brincadeira. Treinamento Ana Michelante. A próxima Dale Carnegie. É meio chique, amiga. Chique, né? Pois é. Se divulgar, né? Mas eu entender a história, né? E a empresa está passando isso para as pessoas entenderem tudo que tem por trás. Isso logo no começo. Então, olha, fica a super dica aí para todos os empresários que estão querendo começar, tá uma palavra bem famosa agora, que é a cultura organizacional da empresa. Tá? Amo. Tá? Ó, paixão. Hearts. Então, assim, onde começar com a cultura organizacional? Comece contando a sua história. Não importa se a tua empresa tem 5 colaboradores, 1, ou 50, ou 1000. Da onde começou? Por que você iniciou aquele projeto? Conte as suas lutas, seus fracassos. As pessoas precisam entender que você é uma pessoa real, o sangue que você deu ali para aquilo crescer, se for uma empresa muito grande. E não se distanciar, não achar que as pessoas, conhecendo os seus fracassos ou tudo, que aquilo vai desvalorizar o que você fez. Na verdade, vai fazer elas se conectarem mais ainda com vocês. Então, eu creio que aí é uma chave muito importante para começar, então, criando essa cultura e esse relacionamento que as pessoas, então, se sentem partes, né? É você contando a história da empresa, abrindo as metas, abrindo os números, para que as pessoas entendam, nossa, eu comecei aqui, hoje nós estamos aqui, e nós vamos para lá. Qual que é a sua visão empreendedora? E como você vai junto, né? Como eu faço parte desse Exatamente. E daí, junto com isso, né? Daí, mais evoluídos, vocês vão fazer cursos, né? De treinamentos aqui, como nossa querida aqui do Dale Carnegie. Mas é você daí tá trazendo essa capacitação para as pessoas e começar a fazer elas entenderem o que é o meu propósito, né? Porque no momento que você entende que o seu propósito ali... Qual que é o meu propósito de vendas, na área de vendas? É solucionar as dores do cliente para que ele possa ter uma empresa com mais sucesso. Beleza, você não está ali para vender a rádio, você está ali para vender uma propaganda, você está ali para solucionar a dor do seu cliente. Sim. Na hora que você entende isso, muda a maneira que você trabalha, né? Ah, eu não estou ali só para receber uma comissão. Ah, a comissão você faz qualquer coisa, né? Vai vender pizza, você, né? Faz até uma parceria aí, você vende, você tira ali, né? A gente faz quando faz doações assim. Então, assim, é você entender primeiro o gestor ali passar essa visão e depois começar a trazer as pessoas para dentro, qual que é o propósito delas ali na empresa. E isso que você estava falando no começo, de trazer o que é a empresa, o que você fez por a empresa. Até agora eu estava conversando com uma cliente e eu lembrei disso, que eu e o Eduardo, que eu citei, nós somos pessoas muito tranquilas nisso de eu conquistei, eu fiz, eu não sei o quê. Para eu ter falado a minha história aqui, falado que eu evolui muito, tá? De falar assim, eu mereço, cara, eu consegui aquele cargo porque eu mereci. Porque antes eu falava assim, do nada estive lá.
Do nada me colocaram de presidente, entendeu? Era isso pra mim, o do nada, a minha Não psicóloga se tirou da minha vida. valorizava, né? O que você tinha. Sim. Achava que isso era parte de ser humilde. Eu não posso sim. ter crédito pelo que eu fiz, né? A minha psicóloga tirou o meu do nada da minha vida, porque eu sempre falava, eu tenho um monte de amigo, mas é do nada. Eles apareceram. Do nada, tudo é do nada, sabe? E eu gosto Mas é que deles. sempre foi de um jeito muito leve, então pra mim era como se, tipo, aconteceu mesmo. Mas, por que eu tô contando isso? Tem a ver, calma. Tá, vamos lá. Calma. Porque por ser muito assim, era muito difícil eu contar o que tinha acontecido. A sua porque história. a minha história. Porque eu achava que eu não era merecedora, ou que as pessoas não queriam saber das minhas vitórias, ou que eu não tinha vitória suficiente pra estar contando. E um dia uma pessoa me falou que eu falava tão pouco das minhas conquistas que eu podia estar deixando de inspirar outras pessoas. E aquilo Olha me só. pegou. Porque Legal. quando eu entendi que quando eu sou humilde demais, quando eu não valorizo minhas conquistas, talvez as minhas conquistas pra mim eram poucas e pra outra pessoa pode ser muito, eu tô deixando de ajudar outra pessoa, aí bateu em mim. É igual falar em público. Às vezes, você gosta de falar em público? Tem gente que fala, não, mas você gosta de ajudar pessoas? Sim. E se você aprender a falar em público, te ajudasse a ajudar pessoas? Aí a pessoa, ia ser legal. Pode ser. Aí eu me arrisco, pelo outro pode ser que eu me arrisco. Então, assim, falar da nossa história, falar da história da nossa empresa, falar as metas da empresa, se a gente não falar, pode ser que a gente esteja deixando de inspirar pessoas ao nosso redor na vida Exatamente. pessoal, na profissional, nossos colaboradores, parceiros, fornecedores. Então, a gente pode perder muita coisa se a gente deixa de pensar tudo que a gente passou e tudo que a empresa já passou, né? Muito legal. Compartilhe sua história. Inspire outras pessoas, porque às vezes a gente fala, já tem tanta gente aí falando de mentoria, de tudo mais, mas às vezes a pessoa se conecta com você e ela precisa ouvir de você, do que você construiu, para que ela saia da bolha dela para fazer algo a mais. Então, de verdade, muito legal isso. Eu sei que é uma construção. Super. Eu também tive que me libertar de algumas coisas, apesar de eu sempre ter uma autoestima muito forte, mas eu achava que eu tinha que esconder aquilo, porque senão eu seria arrogante, né? Diferente dela, eu sempre quis ser líder em tudo. Presidente, né? As pessoas... Eu vou, gente, tá bom. Eu faço sacrifício. Você quer eu? Beleza. Não imaginava. Né? Mas realmente era nesse tom, tipo assim, sério, nem quis isso, né? Então, para não passar essa questão dessa arrogância, né? Mas não é isso, é a gente assumir realmente esse papel e ter orgulho do que a gente conquistou para que a gente possa inspirar de verdade mais pessoas. Total. Ana, foi incrível o nosso bate-papo aqui. Estamos chegando no final, porque se deixar, a gente vai falar a noite inteira. Pra sempre, tem muitas né? pautas. E o nosso videógrafo e coreógrafo, né, que vai fazer dancinha com a gente também hoje, será? Sim. Coitado. Né, deve querer jantar também. Então, olha, eu tenho 5 perguntas aqui, tá? Que nós vamos estar fazendo aqui, nós vamos finalizar na linha de fogo. E hoje, como é um podcast, né, o nosso primeiro, diferente, depois dessas 5 perguntas, você pode também me fazer alguma pergunta que você queira também, tá? Mas essas perguntas aqui você tem que responder com uma frase ou uma palavra só, tá? Não é pra contar história, tá? Uma frase, uma palavra. E a gente vai, daí, depois, passar o tempinho pra você fazer as perguntas. Então, a primeira pergunta. O que te traz a maior alegria nesse momento? Vai ser uma frase. Ouvir meus clientes falarem que, além de bater meta na empresa, eles estão conseguindo ter mais tempo com família e pra tirar férias. Ai, que lindo, gente. Foi a frase, né? Ela meio que abusou ali. Mas é. Gostei, adorei. O que você quer que as pessoas pensam quando escutam o seu nome? Que eu sei fazer negócio de uma maneira leve. Arrasou. Filme de desenho favorito? São muitos. Bob Esponja. Sério, amiga? Amo. O filme? Mas o filme? Não, o filme não. Essa é a série, verdade. Tá. Deixa eu pensar no filme. Pode ser Procurando Nemo. Tem uma tatuagem, tá? De Procurando Nemo. Não, realmente, é tatuagem, então realmente, é o filme. Livro que mais te impactou? A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso, já li também. O que você diria para a Ana... Ela é nova, tá, gente? Mas o que você diria para a Ana de 10 anos atrás? Você nem imagina tudo que te espera. Vai com calma, bebê. Arrasou. Já que é pra ser uma frase, né? Aham. Porque, sério, gente, com 16 anos... Eu tinha noção do que Eu não estava sabia por nem que vir. ia fazer psicologia. É isso Nossa, aí. toda essa história aí eu nunca ia imaginar na minha vida.
Muito legal, arrasou. E agora a tua vez, então. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Não queria uma coisa muito, tipo, sabe? Profunda. É. Mas surge uma curiosidade real. Diga-me. Como que você quer expandir a empresa? Onde que você vê a empresa daqui anos, assim, 10, 15 anos? Tipo, tô curiosa. Olha, a empresa, você diz a rádio em si? Tipo, você quer ter mais rádios? Ou você quer... Porque você falou, eu quero crescer, quero que as pessoas vão comigo. Aí eu fiquei, crescer pra onde será? O que ela tá pensando? Interessante essa pergunta. Assim, nesse momento, eu realmente não me vejo tendo mais rádios, né? O que eu vejo, assim, o que nós estamos criando aqui com esses espaços, né? Que tem toda essa tecnologia, toda essa parte visual. Eu falo assim, isso aqui vai virar algo que eu ainda não sei o que é, entende? Então, mas eu creio que levando essa questão do rádio tradicional para o mundo digital. Então, eu vejo essa questão. Porque, de uma certa forma, eu tenho uma meta, né, de voltar para os Estados Unidos, né, meus filhos estudarem lá, fazerem faculdade. Então, eu quero crescer, mas de uma forma que eu possa trabalhar de onde eu estiver, né? E hoje em dia, com o digital, você consegue fazer isso. Então, eu creio que a rádio, ela vai ser uma expansão disso, Legal. né? Então, ela vai ser, além de uma rádio, ela vai ser muito mais que isso e vai gerar negócios que nós ainda nem conseguimos colocar no papel de tão grande que vai ser. Top, gostei. Agora uma para responder com uma frase. Tá. Se sua vida fosse um livro, qual o título? Não vi tanto livro, amiga. Eu vi alguns. Meus livros é tudo chato. Não, você vai inventar. Chato não, gente. É tudo de desenvolvimento pessoal. Não é pra você falar o nome de um livro que já existe. É o livro da sua vida. Qual que é o nome? O livro da minha... tá, entendi. O título. Assim, qual que seria o título? Sim, o título da sua vida. Pica, mas não cai. Não, gente, não. Eu já ia falar assim. Nossa, a Aline fala isso, não. Ela vai usar, para os enneagramados, ela vai usar uma frase tipo 3, do lixo ao luxo. Será algo assim? Eu falei assim... Ai, estou falando que arrogante. A história da Mulher Maravilha. Me achando um pouquinho, né? Mas enfim, a gente é meu tipo. Desculpa, eu fui enegramada agora. Eu aceito. E você tem esse apelido, né? Mulher Maravilha tá, né? Os projetos que nós fizemos, assim. Mas eu sempre usei... E não é questão de me achar muito, né? É mais a questão de saber do potencial que eu tenho e que eu sei que muitas mulheres têm também. E eu quero que elas consigam conhecer a força que elas têm de dentro para que elas possam também, né, ter uma vida feliz e realizada. Muito bem. É isso. Ok, aprovado. Aprovado. Passei no teste. Da pressão, né? Das perguntas ali. Muito bom. Sabe qual que é o meu filme favorito de desenho? Chuta. Você consegue... Frozen. Olha, mas é novo, amiga. Eu sou velha, sabe? Não. A Pequena Sereia. Maravilhoso. Mulan, maravilhoso. A Pequena Sereia não vai ser, não? Não. Olha, esse filme... Ai, não é o do tigre? Qual que é o nome? Qual que é o nome? O Rei Leão. O tigre. O tigre. Eu vi que ela tava indo por esse caminho, né? Quase. Gente... Tava ali. É eu que eu tava só lembrando do... Eu amava as músicas do filme, né? Eu sempre fui muito ligada com música, né? Agora temos as rádios aqui. E daí meus irmãos eram pequenininhos, né? A gente fazia toda a encenação para os meus pais ali do filme. Aí pegava o Luke, colocava ele de fraldinha, naquela parte que levanta o Simba. Sim. A gente fazia toda a encenação ali. Então, esse filme é meu filme favorito. Inclusive, eu tenho que assistir com meus filhos ali. Por favor. Uhum. Eu já fiz a minha sobrinha assistir todas as princesas. Sério? Esse povo queria ficar assistindo só Frozen, que eu amo também, assisto todas as músicas. Mas princesas é clássico, tem que assistir. Olha, e depois lutar contra isso, porque as princesas ficam mudando por causa do príncipe, mas a gente tem que conhecer a base pra depois lutar contra ela. Tem que saber a base pra saber que a gente tem que lutar, né? Então, isso é uma questão que eu vejo, assim, que minha filha, que ela tá tão...
ela, né? Você conhece a Dalila, né? Aham. Personalidade forte, ela quer dominar, ela, sabe, é líder e tudo mais. E eu vejo que ela tem muita dificuldade em assistir esses filmes de princesa, porque elas são muito frágeis, Aham. muito coitadinhas. Aham. Aí fica esperando o homem. A Dalila fica possessa com isso. E Maravilhosa. quando vê filmes assim, a maioria dos filmes de ação e tudo mais são tudo homens. Então ela tem essa coisa, fala assim, cara, tem algo de errado aqui. Aham. Tipo, eu devia ter nascido homem, então, porque eu Sim. quero fazer o que eles estão fazendo. Aham. Né? Então, filha, estamos aí abrindo caminho para você. Mais uma pergunta, então, aproveitando. Aham. Tem que ser uma frasezinha, tá? Ixi, Maria, vamos lá. Você quer que se seus filhos fossem falar de você, você gostaria que eles falassem o quê? Uma frase. Em uma frase. Eu quero que eles falem que eles são a melhor mãe do mundo. E assim encerramos, pessoal. E é isso, gente. Gente, vou pedir aqui, se inscreva no canal, o Aline Cast, o podcast de negócio. A gente está aí definindo, mas se inscreva para a gente conseguir levar esse conteúdo, porque eu sei que vai ajudar muita gente, porque a nossa missão é impactar as pessoas, é ajudar as mulheres, os empresários, as pessoas de negócios e todas as pessoas realmente a ter uma vida mais feliz, né? Isso que despertou para você e é isso que a gente quer. Então se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Obrigada. Beijo! Tchau, tchau.